Bom dia, bom dia, bom dia, né? Bom dia a todos que estão chegando aqui no YouTube. Boa tarde, boa noite, quem chegar atrasado, né? Sejam muito bem-vindos. Não deixe aqui de compartilhar esse conteúdo, dar o seu like e também se inscrever no canal, caso você não se inscreveu ainda, tá? Ativa o sininho aí, né? Dá aquele joinha. Coloca um comentário, isso é muito importante quando a gente dá o feedback aqui das nossas lives de todos os dias aí pela manhã, né? Seja muito bem-vindo. E hoje a gente começa uma nova série, né, das nossas lives semanais. Ontem tivemos uma palestra muito interessante aqui sobre água. E essa semana a gente vai falar sobre a água novamente. E o Gabriel vai trazer aí um conteúdo muito especial para a semana. São 5 lives aí até sexta-feira. Talvez vai até sábado, né? Falando sobre saúde, né? Essa semana é muito importante, não percam essa semana. Vai ser uma semana muito especial falando aí sobre a alimentação natural, né? É a série de alimentação natural e hoje o José vai trazer o tema para a gente aqui, o que é natural, né? Hoje você vai entender, vai identificar o que é natural e o que não é, né? Então, José, a palavra é sua, meu amigo, muito obrigado aí por trazer esse conteúdo e trazer um pouco da sua experiência para a gente. Certo, certo, certo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Que Deus abençoe o seu dia, como vem abençoando o nosso. Tanto aqui no YouTube, né, no G365, o nosso Zoom aqui, quem não participa, quiser se ser convidado aí, pede aí, manda o link aí pro Nilton. O Nilton coloca aí com o maior prazer para a gente estar participando aqui todos os dias. Tem live interessante, tem bate-papo interessante, dicas, né? Tivemos aí umas 3 ou 4 séries, né, de lives aí. Toda semana é um convidado especial. Essa semana eu senti o prazer de estar falando com vocês aqui, né? Eu estou aqui tanto no YouTube, no Zoom, e eu estou aqui também aqui no Instagram do Empório Agros, né? Nada melhor que falar natural, tá aqui no Empório Agros também está falando. E hoje a gente vai falar, conversar, né? Trocar uma ideia aqui, eu vou trocar uma ideia com vocês do que é natural, né? Tá aparecendo muitos charlatões aí falando de natural, vende produto falando que ela é natural, e aí a gente vai fazer dar uma desmistificada nisso aí, ver o que que é natural, da onde que vem o natural, por que que é natural, como descobrir o orgânico, né? Tem muita gente aí, principalmente nas feiras, eles estão vendendo produtos, não, é orgânico, só porque é plantado na zona rural, só porque é criado na zona rural, não quer dizer que é orgânico, né? Não quer dizer que é natural. Então, a gente vai tentar entender um pouco mais disso aí, dentro das experiências que a gente tem aí, dos estudos que a gente vem fazendo, e procurar passar para vocês. Aqui é só uma ideia, uma introdução. Caso você queira descobrir mais, aí vai estar os pontinhos para você ir lá e buscar e tá correndo atrás. Eu já tenho mais ou menos aí uns 8 a 9 anos que eu venho estudando o natural, né, os produtos naturais, e a gente tem aquela mania, né, ou vai pela dor ou vai pelo amor. E eu não entrei nos produtos naturais pelo amor, eu entrei naquela coisa pelo amor. Apesar de já criado em roça, vivido sempre ali, sabendo como que é, né, a gente vem morar na zona urbana e acaba se inteirando ali no que a indústria manda para a gente e vai vivendo. Aí, quando chega a dor, aí a gente começa a ver o que a necessidade ele entra, né? Então, eu, no caso, eu entrei no natural, passei a entender na alopatia natural, aí, nos produtos naturais, pela dor. E entrei pela dor e apaixonei, né? E hoje a gente está aí, a gente trabalha em cima disso aí, a gente faz estudo sempre em cima disso aí. Sempre que aparece alguma coisa, a gente está pesquisando, trocando ideia. E para isso aí, a gente segue muitas pessoas, muitos estudos que as pessoas vão passando para a gente vai tentando saber o porquê. E a gente começa a entender que o natural, ele é tão benéfico para a gente, para a nossa saúde, para o nosso ser, para nossa...
assim, para um todo, de uma maneira geral. E eu busquei muito a entender isso aí. Muitas pessoas, muitos estudiosos, muitos doutores falam, e a gente começa a entender. Eles buscavam também na Bíblia, gente. E uma das coisas que alguns falam, né, que bem lá em Gênesis, né, e Deus criou-se que haja água, que haja as matas, que haja os animais. Então, dali já começou, né, a gente começar a entender o que que é natural. Então, quando a gente fala o que que é natural? Natural é aquilo que vem naturalmente, né? Ah, tirando ali para a parte da alimentação, tudo que vem da natureza. Tudo que um ser maravilhoso plantou para nós. Deus plantou lá no início, né, para nós. O quê? Tudo que ele plantou, que foi gerado pela mão dele, significa que é natural, significa que é bom, significa que tem resultados positivos para o nosso organismo, que traz algo para a gente. Mas, com o passar dos anos, né, com o passar dos tempos, o homem resolveu colocar a mão. O homem resolveu colocar a mão e transformar, né, aquilo que é natural, aquilo que é saudável, aquilo que é bom para a gente, aquilo que faz com que a gente se locomova, que pense, que age, que trabalhe no nosso dia a dia. Colocar a mão nisso aí, transformar algumas coisas e falar que é alimento. Como por exemplo, eu vou estar passando alguns aqui para vocês. Híbrido, né? Alguém dá para entender o que que é híbrido? Sabe? Então, assim, só resumidamente, híbrido é quando você pega vamos falar por planta. Vou falar uma aqui simples aqui, o limão Tahiti. Limão Tahiti é um limão híbrido. O que que ele é? Ele é pegado de um limão, um galho de um limão, transplantado em outro, e forma um, que é o híbrido, né? Que é o limão Tahiti. Um exemplo. Então, tem vários. É criado por Deus? Não, é criado pela natureza. É ruim para a gente? Não, em termos de parte não é ruim, mas não é tão bom como o natural, né? Como, por exemplo, se tudo que não é naturalmente sempre não traz um benefício. Como, por exemplo, se o nosso organismo ele é feito de células, do DNA, de certas coisas. Então, tudo que tem na natureza tem um DNA, né? Uma planta, um animal, então tem um DNA. Então, nosso corpo, nosso organismo, ele reconhece o DNA de alimentos, certos alimentos. Então, quando uma determinada planta, ela se torna uma outra, o nosso organismo, muitas das pessoas, não reconhece aquilo como um alimento. Ele não reconhece aquele como alimento. Então, ele começa até a rejeitar. Quando ele passa a rejeitar aquilo ali, ele passa a ter alergia. Tem pessoas que têm alergia, por exemplo, aqui do próprio limão, tem alergia do limão, tem alergia da manga, tem alergia da goiaba. Às vezes, porque aquela pessoa, o DNA dela não é compatível com aquele DNA, não está reconhecendo aquilo como um alimento. Então, ele quer expulsar. Ele expulsa através de uma alergia, indicando para você, ó, não coma isso, não faça isso, isso não é bom para o meu corpo, isso não é bom. Isso é uma das formas. Então, muitos dos alimentos que o homem transformou em híbrido não são alimentos que são destinados para nosso consumo, tá? Mas como a gente vai viver aí num mundo tão grande, tão imenso, não, não dá conta, não dá conta. Realmente não dá conta. Então, por isso que o homem colocou a mão e transformou aquilo ali numa determinada planta que não é natural, certo? Então você está falando para a gente não comer? Não, em momento nenhum estou falando para não comer. Faça a sua vontade. Eu gosto, vamos dar um exemplo, eu gosto muito de limão, de goiaba, que tem umas goiabas, aquelas bichas, é uma mundo, velho, de goiaba, uma bichona grandona, né? Que ela se tornou, né?
Outro alimento também que está se modificando demais, apesar dos tempos, com as indústrias, com a agropecuária, que sentiu a necessidade de estar mudando para estar enchendo o mercado, né, para a gente, é os transgênicos, né? Os transgênicos, literalmente, agora sim, esse já causa um mal maior. Por quê? O transgênico já mostra, né, já é totalmente modificado em laboratório. Eu vou dar exemplo aqui de alguns, esses são bastante transformados, que é o milho e a soja, riquíssimo, né, que o nosso Brasilzão aqui, ele é riquíssimo produtor de milho e produtor de soja. Se eu não me falha a memória, o Brasil só perde para os Estados Unidos em plantação de milho. Como que a gente fala que o milho é transgênico? Porque eles modificou ele de tal maneira que, por exemplo, o milho, ele, para quem mexe com a agropecuária, precisa de um milho para estar tratando dos seus animais, dos bois, né? E as vacas e assim por diante. Então, precisa fazer a silagem. Então, eles modificou geneticamente, né, o milho para que ele produza, cresça mais a cana, tenha a espiga menor, para que possa ter mais silagem. Ah, mas eu quero para plantação, para poder colher, para ter espigas maiores, grãos mais fortes, grão mais produtivo. Então, já mudou para que possam, para as fábricas, fazer os milhos enlatados, ou vender nas feiras. Então, já é diferente. Às vezes dá uma cana mais baixa, a espiga maior, e assim por diante. Então, tudo é de acordo com o que eles querem, né? A soja, ela é transgênica porque ela é modificada, que muitas das vezes a própria soja, ela dá muita praga. Então, não sei se vocês já perceberam a plantação de soja, eles precisam bater veneno para ela nascer, no período dela, direto tá batendo remédio, ou seja, a soja tem um período aí, nós for de 3 meses, um exemplo, dando exemplo, tá, gente? Às vezes até mais, às vezes até menos. Aí, naquele período, tem que estar batendo veneno, ou gastando-se produtos para que ela não dê praga, para que ela não perca. Tem gente que chega a perder lavoura inteira de soja. Então, eles modificaram ela em laboratório para que os insetos, as pragas, não consumam ela. Ele já diminui um pouco o combate de veneno. Não, com isso, ela é totalmente modificada. E o nosso organismo, as nossas células, o nosso DNA, ele não reconhece o transgênico como alimento. Então, muitas das vezes, quando você for comprar um produto em uma gôndola, você vai estar percebendo que lá vai ter um Tzinho. Eu ia trazer para vocês aqui, acabei esquecendo. É um símbolo, um triângulo, né? Amarelo com um T. Então, praticamente todas as gôndolas de supermercado, se você for comprar alguma coisa, tem um alimento que vai ter lá o transgênico. Transgênico é bom para a gente? Não. Já vou falando de cara que não é bom para o ser humano, porque é totalmente modificado. Aí o André está mostrando para a gente, né? Sim, é um triângulo com um T, um triângulo amarelo com um T preto. Então é transgênico. Tem estudos que mostram que os alimentos transgênicos com consumo ao longo do tempo causa diversas patologias na gente, doenças como inclusive até o próprio câncer, né? O câncer. Então, assim, tudo que o homem põe a mão para modificar, tirar das mãos de Deus e transformar, não é bom. Então, por isso que a gente fala natural, porque vem da natureza, vem próprio, vem plantado, vem na terra. Aí agora vem a polêmica mais séria, né? Nem tudo, como eu falei para vocês aqui, nem tudo que vem da natureza é natural, simples, que você pode estar colocando na sua mesa, pode estar colocando no seu corpo.
Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples aqui. O homem está lá na zona rural plantando, né, um tomate, o repolho, o couve. Então tem aquela lavoura imensa. Aí ele chega para você e fala assim, é natural? Está nascendo, mas não é totalmente natural. É bom para você comer? É, tranquilo. O que que acontece? Que aquele alimento, aquele vegetal, ele precisa ser de crescimento, de adubo, de combater certas pragas. Então, o próprio homem começa a bater muito veneno para matar as pragas. O adubo que ele usa ali não é um adubo, não é é um adubo orgânico, é um adubo químico. Então, aquilo ali vai tudo para a planta. Quando você colhe aquela planta que você leva para a mesa, você está comendo o veneno e a química do adubo. Como que eu faço, Zé? Aí é que entra os orgânicos, tá? Quando a palavra orgânicos, ela, tá? Porque ali realmente é natural. Como assim? Não se deve usar nenhum inseticida, nada para combater as pragas. E o adubo que usa ali, fertilizante que usa ali naquela planta, né? Ou seja, o alimento para aquela planta, que a planta precisa de alimento, nem sempre ela retira do solo aqueles alimentos, é orgânico também. Resto vamos supor, as fezes dos animais, de alguns animais, como da vaca, da galinha, né? Até mesmo do próprio do porco, folhagem, né? Faz aquele esterco orgânico. Então, tudo aquilo ali transforma em matéria orgânica para se alimentar uma planta. O que que acontece? Aí vem aquela pergunta, mas naquela plantação tão grande, como que eles combatem as pragas para que a gente possa se alimentar e não ter? Aí cria-se um exemplo, vou dar um exemplo tão básico que a gente fazia, cada um às vezes faz de um jeito. Tem certas plantas, o fumo, por exemplo, o fumo. Tem muitos lugares, quando você vai em hortaliças de, de orgânicos, eles têm algumas plantações de fumo, né? Tem algumas plantações de alguns matos, a gente fala mato ou plantações, que combatem aquelas pragas. O fumo mesmo, o fumo é um deles, porque ele pega aquela folha, né? Coloca ela na água, tudinho, maceta ela, então vai sair um caldo, um sumo. Aquele próprio fumo, ele bate na plantação, combate as pragas, consequentemente, aquele fumo, ele é um vegetal, a própria planta ali, né, o vegetal vai consumir, ele não vai, tá? Em pouco tempo ele sumiu, só combateu a praga, ele consumiu ele como fosse um alimento também para ele, para aquela planta. E, consequentemente, quando você for para a mesa, você não vai ter química nenhuma, o produto está puro e puro, orgânico. Um exemplo. E assim tem outras plantas que fazem isso. Muitos lugares eles pegam a urina da vaca, a própria urina da vaca, ali não, né, não vai bater a urina própria, é uma quantidade ali, um meio litro para 10, 15, 20 litros de água, né, na própria coisa, bate, combatem as pragas, né, e assim por diante. E o orgânico, quando se fala assim, orgânico, a planta, por exemplo, se num determinado local, eu plantei alface, quando eu retirei o alface, ele vai plantar uma outra coisa. O orgânico tem que sempre estar mudando de plantação naquele determinado local, para que ela não se acostume, não traga. Por exemplo, hoje eu plantei alface, depois a cenoura, depois a beterraba e assim por diante. Então, sempre estão fazendo um, um ciclo ali, né? E como a indústria, né, colocou ali o transgênico, e a gente percebe o transgênico ali pelo os triângulo amarelo com o Tzinho, nos orgânicos também tem um símbolo, né? Que é um símbolo dos orgânicos. O cara lança da corrida também, eu acabei esquecendo de trazer para vocês o símbolo de orgânico. Mas tem lá, é a palavra orgânico, dentro de um símbolozinho, tem que ter. Não é qualquer um que pode ter esse sim, não é qualquer alimento, né? Porque ele tem que ser comprovadamente orgânico.
Mas como que eu comprovo que o alimento é orgânico? Se numa terra plantou ali, vamos dar um exemplo aqui, plantou milhos e bateu veneno e jogou muito adubo químico e tal, e passou ali no outro ano, eu plantei ali uma plantação ali de cenoura, ou alface, ou o próprio jiló, ou alguma coisa assim, ele vai adquirir, vai puxar o veneno daquela terra, daquela plantação, daqueles produtos químicos ali, não vai? Com certeza. Então, para se adquirir aquele símbolo orgânico, não é tão fácil adquirir como o símbolo transgênico. Como que é para conseguir esse símbolo orgânico? O André está tornando mostrar para a gente ali o símbolo orgânico, né? Tem um ozinho maior com a folhinha. Isso aí, André, esse é o próprio. Então, todo alimento que é orgânico tem que ter aquele símbolo. Aquele símbolo, ele é verificado, tem uma determinada equipe, né? Lá que verifica todo lugar diretamente. Como que se ganha esse símbolo? Cara, para pegar esse símbolo aí não é fácil. O processo é o seguinte: uma determinada terra, ela tem que ser trabalhada organicamente, com matéria orgânica, folhagem, todo adubo orgânico em cima daquela terra, 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos. O mínimo é 5 anos, sem plantar nada de química, nada, nada, nada de lá em cima daquela terra, para que ela fique limpa de qualquer impureza química. Então, vamos trabalhando ali em cima. Vence uns químicos, né? Químicos, a gente fala, os especialistas, pega análise, faz análise, leva, tá? Quando quer comprovar que aquela terra está completamente orgânica, como Deus deixou, sem nada, no mínimo 5 anos trabalhando ali, sem jogar nada, sim, aquela terra já recebe o selo de orgânico. Aí vem as plantações, né? Aí começa a se plantar. Eu compro muito produto lá na loja, que é o suco, o vinagre de maçã orgânico e o suco de uva. O que que eles fazem? Só para você ter uma noção. Eu já tive o prazer de visitar eles lá no Rio Grande do Sul. Uma plantação de maçãs, né? Tudo orgânico, assim. Uva, fígado, figada, para estar fazendo aquela coisa, tudo orgânico, né? Tudo tem um símbolozinho. E não pode bater veneno, pode usar nada. Então, eles usam tudo é matéria orgânica, tudo orgânico para estar combatendo as pragas, para combatendo, para estar ajudando o solo. E uma coisa tão interessante que começou a dar muita abelha, né? Abelha. Abelha, você sabe que é um bicho abençoado, um bichinho é abençoado por Deus. Você sabia que se acabar a abelha no mundo, acaba o ser humano? O ser humano completamente é exterminado da Terra se acabar a abelha? Isso é um assunto mais para frente que a gente pode comentar isso aí. O que que acontece? Eles tiveram a ideia de colocar a caixa para estar fazendo a agricultura. Então, ali eles têm toda aquela matéria, aquela produção ali de maçã, de uva, de fígado, de tudo que dá para fazer as produções de doces, figadas, tudo organicamente, o vinagre de maçã organicamente, os sucos de uva, tudo organicamente. E aí o mel tornou o mel orgânico, porque todas as plantações que dá exemplo, né, na parte da floragem, né, das flores, tá cheio de abelha. Então, assim, o produtor que trabalha organicamente começa a diversificar seu próprio leque dentro do orgânico e aproveitando, vão aproveitando as coisas. Então, os restos de animais lá das fezes, né, das galinheiros, do curral, para adubar lá organicamente as plantações, as folhagens. Não se queima um pau de nada, não pode pôr fogo, porque se você coloca o fogo,
Depois eu estou trocando aqui. Se você coloca o fogo naquela vegetação, ela mata tudo quanto é nutriente que tem ali por baixo, por cima, né? Então acaba. O que que acontece? Então, não pode pôr. Eles fazem também pega alguns galhos, põem em determinados locais próprios para queimar, para que tiram a cinza, algumas cinzas para que possam estar jogando também. A cinza também é uma maneira de adubar, de estar fertilizando ali a terra, mas que não seja ali. Agora, já na outra parte, não sei se vocês podem passar em alguns locais, mata, que os próprios fazendeiros colocam fogo na plantação, que ele queima toda aquela vegetação seca que está por cima, que vai transformar em adubo orgânico, tudo orgânico para a terra, que é pronto para a terra, mas ele vai queimar aquilo ali tudo. Com o tempo, nasce outra folhagem, outra plantação, que, consequentemente, queimou toda a vegetação seca, nasceu uma nova, que é aquela bonita, fica verdinha, quando você passa ali, fez aquela queimada, está tudo verdinho, bonito, tudo prontinho. Isso é uma maneira que eles fazem, principalmente em agropecuária, né? Eles queimam, o pasto vai ficando muito seco, muito, muito seco. O que que eles fazem? Eles fazem a queimada, queima aquele pasto seco, para que possa estar nascendo uma nova pastagem verdinha. Mas com o tempo que ele vai queimando aquela pastagem, ela vai ficando pobre, a vegetação, o solo ali. Então, cada ano que passa vai ficando pobre. Então, por isso que alguns locais, alguns agropecuários têm que estar, às vezes, de 10 em 10 anos, antigamente era 10 em 10 anos, agora estão caindo para quase 5. Tem que arar toda a terra, gradear, arrumar fazer todo o preparo da terra para fazer nova plantação. Porque eles vão, quando fogo, de acordo que vão queimando, vão tirando nutrientes do solo, vão queimando a substância do solo. Então, é basicamente isso. O orgânico não se queima nada. Tudo fica lá para compostagem. Então, tem essa necessidade. Aí, quando a gente fala assim, mas eu não vou consumir o orgânico, eu não vou consumir o natural porque é caro. Eu concordo com vocês, é caro. Mas o que que seria caro? Uma, um, um alimento orgânico que vai te dar benefício, que vai te trazer saúde, ou uma caixa de remédio que vai te prejudicar em outras coisas, que vai te levar em outra caixa de remédio, e outra caixa de remédio, outra caixa, e assim sucessivamente. E tornando seu corpo mais inflamado, e vai virando só aquele ciclo, né? E quando você passa a partir a parte do natural, sabendo que aquilo ali é natural, que não está te fazendo mal, o seu corpo está melhorando, está nutrindo. Um exemplo tão básico que a grande maioria, eu acho que eu posso falar quase mais 99% fazem isso, nós, né, donos de carro. Eu tenho um posto de gasolina aqui, nesse determinado local aqui, e um outro aqui. Esse posto de gasolina aqui, ele vende gasolina pura, gasolina, digamos, de passagem, né? Gasolina álcool orgânico, bom. Esse outro aqui, ele vende uma gasolina mais barata, mas é uma gasolina que não é boa, é uma gasolina transgênica, é uma gasolina híbrida, é uma gasolina industrializada, é uma gasolina ruim. Que se eu colocar ela no meu carro, com o tempo ela vai estragar o carro, vai estragar toda a parte ali do motor do carro, que eu vou ter que levar o carro para a oficina, que eu vou ter que gastar com o carro, vou ter com o carro. Ela é um pouquinho mais barata, mas a orgânica aqui, ela é boa, que eu vou colocar ela, eu vou rodar muito mais com meu carro não vai ter problema nenhum. Mas qual que você vai colocar? Pois é. Se você vai colocar essa gasolina que é boa no seu carro, que o seu carro vai andar melhor, tudo mais. Por que que você vai colocar uma gasolina, um alimento ruim no seu corpo?
Isso aí vai ficar essa pulguinha atrás da sua orelha. Se o seu carro merece receber uma gasolina boa, de primeira, que não vai dar problema nenhum no seu carro, que não vai dar dificuldade no seu carro, beleza, né? Você não vai colocar a gasolina ruim que você observou que lá no posto do vizinho tem aquela gasolina ruim, né? Então, por que que você vai fazer isso com o seu corpo, meu gente? Por que que você vai fazer isso com o seu corpo, sabendo o que que é bom e o que que é ruim? O que que é bom para você? É o transgênico? É o híbrido? É aquele industrializado que tem várias químicas, produtos que ao longo do tempo vai te trazer doença, que você vai colocar no seu corpo? Ou você vai querer colocar um produto bom, um produto orgânico, um produto de qualidade, um produto que vai te dar energia, que vai nutrir o seu corpo, ou você vai colocar o outro? Engraçado, né? Aí nessa hora você vai colocar o outro, porque o outro é mais barato, o outro é melhor, o outro é mais gostoso, o outro é mais não sei o quê. Porque você já transformou tudo aquilo que é bom, né? Não, porque um saquinho de bolacha, ele é bem melhor do que a bolacha. A bolacha não tem, a bolacha tem tudo de bom. Ela só é transgênica, tem açúcar, sal e N coisas. Então ela é excelente, né? Ela vai te dar uma energia, beleza. Mas eu não vou colocar uma maçã orgânica, eu não vou colocar um, uma uva orgânica, eu não vou colocar um abacate orgânico no meu, para dentro do meu organismo, porque ele é bom, né? Ele não vai, mas ele é caro. Mas daqui uns dias eu tô lá na farmácia comprando uma caixa de omeprazol, uma caixa de bezetacil, porque eu tô todo em inflamação, com o corpo todo infeccionado, com tudo, com uma. Então, é nessa hora que você tem que colocar na balança. Se lá no seu carro você colocou uma gasolina boa, uma gasolina ótima para andar, para que, não- que se o carro não estrague, para que o seu carro não vá para a oficina, agora é nessa hora que você tem que pensar que, que a pessoa mais interessante aqui é você. Então, assim, eu comecei a colocar para vocês aqui só aquela, como disse, aquela pinguinho atrás da orelha ali, do que é transgênico, do que é híbrido, como as indústrias fazem com os alimentos, né, para que a gente possa ter ali para consumir. E quando eu vou voltar aqui um pouquinho, descobriram não, né? Só assim, viram que o óleo de coco é um óleo tão bom, puro, que traz grandes resultados benéficos para a saúde. Eu tive a oportunidade de ver algumas reportagens semana passada e infelizmente, uma pessoa que se diz doutor falar tão mal do óleo de coco. Mas ele demonizou o óleo de coco de tal maneira que eu fiquei assim, cara, será que isso é verdade? Um cara novinho desse jeito, falando desse jeito de um óleo de coco, e eu conhecer pessoas de alto renome, que eu poderia citar aqui alguns aqui, Dr. Laí Ribeiro, Dayan Seba, Juliano Pimentel, o Tiago, né? Tiago Rocha. Esses são caras que têm uma bagagem enorme, passando anos estudando isso aí, falando só de estudos científicos do óleo de coco e tal, tal. E vem um novinho nas fraldas, né? Falando tão mal do óleo de coco, falando tanta coisa, e não mostrou estudo nenhum, né? E a indústria caindo, porque nós já conseguimos ver que isso é um alimento bom que traz vários resultados positivos para a gente. E um dos venenos mais perigoso para nós, às vezes não é que a gente coloca para dentro, a gente coloca para dentro não pela boca, e sim pelos olhos e os ouvidos, ele se chama mídia. A mídia, ele endeusa a indústria, né, de tal maneira, ele coloca tanta
é tanto endeusamento na indústria, em certos produtos, que às vezes você acaba consumindo ele, comprando ele pelos olhos e pelo ouvido, né? E morrendo pela boca, porque você está comendo ele. Então, é basicamente assim, gente. E não, em momento nenhum quero tirar vocês de ideia do que, é porque eu gosto disso, porque eu gosto de um chocolate, porque eu gosto disso. Não, tá tudo bem, tudo tranquilo. Só que você tem que pensar em você no futuro. Lá atrás, quando eu comecei aqui, eu comecei com, só resumindo lá em Gênesis, né, que Deus construiu a natureza para a gente desfrutar da natureza. Deus não construiu uma indústria com e fabricando toneladas de alimentos que a gente não sabe nem que jeito que é construído aquilo ali, para a gente consumir, para nutrir a gente. Ah, Zé, mas é difícil buscar um nutriente, buscar um orgânico, buscar uma coisa. Você está falando que é difícil. Eu, né? Eu estou falando aqui porque eu falo que eu moro numa região que é até mais fácil. Você que está aí me observando aí, que mora numa grande metrópole, é difícil, é. Mas se você for sair para os cantos, mais buscar, você encontra. Você encontra. Você pode plantar, mas eu moro num apartamento, não tem como. Aí você sempre vai estar procurando uma desculpa para não tá achando isso aí. Você sempre vai estar procurando, né? E é sempre. E enquanto você está procurando a desculpa, enquanto você está procurando a desculpa, e você está consumindo o outro. Engraçado que tem uma diferença muito grande que esse aqui eu tirei por mim. Quando você consome um alimento natural, um alimento orgânico, você está consumindo ele e ele te dando energia. E quando você consome diga-se de passagem, um alimento que fala que é bom, né, que é um alimento industrializado, um alimento químico, você está consumindo o alimento e ele te consumindo ao longo do tempo. Então, gente, é mais ou menos assim. A gente só saber diferenciar um pouco, procurar saber um pouco. Como eu acabei de falar para vocês, para chegar numa fase orgânica, um produto ele passa por muita coisa. Tem que ter muita aprovação, tem que ter muita, né, muito. E já o alimento, os outros alimentos, você monta uma indústria, né, eu vou construir, vou fabricar uma bolacha X, recheadinha ali e tal. Não se passa por tanta, né, às vezes só com uma notinha ali já passa tudo. O orgânico não, ele é mais complicado. E eu falo, por já viver, estudar e ver isso aí que é mais complicado, eu tentei transformar uma terra, eu tinha alguns anos atrás, aqui uns 6 anos atrás, eu comprei um pedacinho de terra, falei, eu vou transformar essa terra orgânica. Eu não consegui. Por quê? Eu já estava ali mais ou menos uns 3 anos trabalhando na terra, então faltava pouco trabalhando na terra. Eu fui parar e pensar, naquela terra que eu estava ali, tá entendendo? Em volta tinha plantações de milho e soja. Então, o meu lugar, ele puxava dali. E de todas as vezes que tinha a plantação de soja, tem uma época, que mesmo eles não fazendo a soja transgênica, toda aquela maneira, eles passavam com um avião e jogavam veneno lá, e o vento, logicamente, levava lá para a terra. E é engraçado, né? Eles estão essa semana, por exemplo, semana que vem vamos colher a soja. Você olha na soja, ela tá verdinha, passa um avião jogando aquela fumacinha tão bonitinha lá, cheirosinha. Na outra semana a soja tá sequinha, escolhendo a soja, jogando a soja pra gente. Então esse processo eu vi que eu não dei conta por esse motivo. E aí eu fui levar em outros, a grande maioria dos produtos orgânicos, eles estão tem matas em volta, são cercados por matas. Ou seja, não dá para ter plantações em volta. Sempre tem uma mata ali por perto, ali, alguma coisa. Então, tem uma diferença muito grande entre esses alimentos, né?
Essas basicamente aí. Então, toda vez que você for numa gôndola e for comprar um produto e olhar ele, igual eu falei para vocês aqui anteriormente, que tiver o símbolozinho T lá, no tangente, lembre-se que futuramente ele vai estar te trazendo um presente, tá? Um presente ali não muito agradável. Só analisa bem esse tema. E, e lembra só desse negócio assim, quando você for pôr gasolina, você vai querer a gasolina boa ou a gasolina ruim para o seu carro? Logicamente, você não vai pôr a gasolina ruim para o seu carro para te deixar na mão ali atrás. Então, quando você for pôr um alimento para dentro do seu corpo, pensa nisso. Procura um alimento mais saudável, procura um alimento mais que vai te dar energia, que vai te dar saúde. Eu tenho um card que a gente está aqui no Zoom aqui do G365, aí o Newton colocou uma frase que eu sempre falo aqui, a gente sempre comenta essa frase. Faça do seu alimento, o seu remédio, do seu remédio, o seu alimento. Né? Porque né, um dia você vai fazer do seu alimento, o remédio, quando eu falo fazer do seu o remédio, você vai estar se alimentando de remédio. Então, em vez a pessoa tem aquela mania, eu vou aposentar, estou chegando velho, ele vai chegando velho, vai viver em farmácia, comprando remédio, comprando coisa. Mas você pode mudar isso aí a partir de hoje, né? Você pode começar a mudar isso aí. Eu não quero viver só com remédio, né? Então, tem vários alimentos. Aí, quando eu falei aqui lá anteriormente, que quando o seu organismo rejeita um alimento ou não quer um determinado, você tem alergia, tem um outro alimento. Deus é tão perfeito que ele não criou um alimento, só um alimento. Por exemplo, eu vou falar assim, eu criei só o arroz para ter aquele carboidrato, então tem só o arroz. Não, gente. Se eu não posso consumir só arroz, eu posso consumir outra coisa, tem um outro alimento. Tem muita gente que eu falo assim, olha, eles me procuram, qual que é um dos melhores alimentos, assim, que é para ajudar? Eu falo assim, olha, eu conheço o alho, que o alho é anti-inflamatório, o alho é isso, o alho é aquilo outro, o alho ajuda nisso. Ah, mas não posso com o alho, porque o alho, eu tenho alergia ao alho. Tem um açafrão. Ah, mas não posso. Então você não quer, porque tudo que eu tô falando alternativo, você está dando uma coisa assim. Então é mais ou menos isso aí, gente. Se eu for começar a falar aqui, a gente vai falar aqui, eu falo o dia inteiro. Eu quero deixar a oportunidade aqui para vocês estarem fazendo perguntas, tá? Questionando, conversando. Essa semana vai ser uma semana de a gente estar conversando sobre alimentação, né? Sobre tudo quanto há. Amanhã a gente vou dar um score para vocês. Amanhã a gente vai estar falando uma coisa muito interessante também. Terça, né? Amanhã terça, vamos estar falando da combinação dos alimentos. Como eu combino um alimento com o outro, que eu vou estar me alimentando e ficando mais forte. Por que que eu não posso comer esse alimento com esse? Então, assim, tira um tempinho amanhã, vem participar aqui com a gente, vem ver a gente no Zoom aqui, vem ver a gente aqui no YouTube, no G365, e venha ver a gente também aqui no Instagram aqui, do Empório Agro. Estou aberto a perguntas. Aqui no Empório Agro, vou deixar, vou falar igual o Nilton, vai ficar só aquela figuinha, vou estar encerrando com vocês. Vocês tenham um bom dia, fiquem com Deus, que Deus possa abençoar vocês como vem nos abençoando. E a gente vai ficar aqui no Zoom, trocando aquele bate-papo. Tá bom? Que top, que top. Eu vou encerrar aqui no YouTube também, para todo mundo ficar aqui só com gostinho, né? Salário maravilhoso. Até mais para você que está no YouTube. Cara, Zé, que conteúdo